Boa tarde. Hoje eu, Caroline e a Natália estamos aqui para apresentar o projeto interdisciplinar de TPCA e DPT sobre revestimentos e acabamentos. Primeiro, vou falar um pouco sobre os revestimentos argamassados. Eles são os procedimentos tradicionais da aplicação de argamassa sobre as alvenarias e estruturas, com o objetivo de regularizar e uniformizar as superfícies. Quando se trata de revestimentos externos, atua como camada de proteção contra a infiltração de águas de chuva. De acordo com a NBR 13.529 de 2013, esses revestimentos atuam como recobrimento da superfície por meio de uma ou mais camadas sobre a base, tornando-a apta para receber o acabamento decorativo. As bases que recebem esse tipo de revestimento podem ser de concreto, bloco cerâmico, bloco de concreto, entre outros. Esses revestimentos podem ser externos ou internos e exercer funções fundamentais na edificação, como o papel hidrófugo, que é de preservar de umidade e infiltração, papel termoisolante e isolante acústico. O procedimento tem execução de pelo menos 3 camadas, que são o chapisco, o emboço e o reboco. Primeiro, o chapisco. Ele é a primeira camada, não possui espessura definida e não é homogêneo. Ele é a etapa de preparo. Tem a função de tornar a base mais rugosa e homogênea a absorção de água. Ele possui 3 tipos. O primeiro é o tradicional. Ele é de argamassa fluida, feita com cimento e areia grossa. Seu traço varia entre 1:3 e 1:5. É aplicado com a colher de pedreiro e pode ser aplicado por projeção sobre toda a fachada, inclusive sobre a estrutura, mas nesse caso o traço ele sofre algumas modificações. O segundo é o chapisco industrializado. Normalmente ele é aplicado sobre as estruturas de concreto, é feito com uma argamassa industrializada específica para o tipo de estrutura. Sendo necessário acrescentar somente água, é aplicado com uma desempenadeira dentada. O terceiro tipo de chapisco é o chapisco rolado. Ele é feito com argamassa fluida, obtida através de cimento e areia, com adição de água e aditivo. Pode ser aplicada tanto na estrutura como na alvenaria. É aplicado com um rolo para textura acrílica e é mais utilizado em revestimentos internos. Agora, o emboço. Ele é a segunda camada. É executada para cobrir e regularizar o chapisco. É feito com uma argamassa constituída por cimento, cal, areia e areia grossa. Para revestimentos externos, o traço é de 1:1:4 e para revestimentos internos é 1:1:6. O emboço pode adquirir alguns tipos de acabamento em função das camadas posteriores definidas para o revestimento argamassado. O sarrafiado, no caso de aplicação posterior de reboco, desempenado ou sarrafiado, no caso de revestimento posterior com placas cerâmicas, desempenado, camurçado ou chapiscado, no caso de um emboço constituir-se em uma única camada de revestimento, também conhecido como massa única. O reboco, ele é a última camada, também conhecida como massa fina, é utilizado para o cobrimento do emboço. De acordo com a NBR 13.529, essa camada deixa a superfície plana e lisa, que permite receber o revestimento decorativo. Os materiais utilizados para a execução são o cimento, a cal hidratada, a areia e, dependendo, aditivos. Normalmente, os traços utilizados são 1:2:6 para ambientes internos e 1:2:4 para ambientes externos. A aplicação é feita em 2 camadas, a primeira de 2 ou 3 milímetros e a segunda de 5 milímetros. A NBR 13.749 afirma que os rebocos podem ser executados com alguns acabamentos de superfície, entre eles o desempenado, camurçado, raspado, chapiscado, lavado ou tratado com produtos químicos. Nessa imagem nós conseguimos ver bem, a primeira foto é a alvenaria, a segunda o chapisco, a terceira o emboço e por último o reboco, que é bem lisinho. Agora eu vou falar um pouco sobre o revestimento decorativo em monocamada. Ele também é conhecido como apenas RDM. É uma versão racionalizada e igualmente eficaz e vantajosa, gerada a partir de revestimentos decorativos bicamada. A monocamada reduz as etapas e os custos do sistema de construção tradicional, pois ele
elimina o método multicamadas, que foi o que eu acabei de falar, que é o chapisco, emboço, reboco e pintura. Normalmente empregado em fachadas de prédio, o revestimento em monocamada cumpre a função prática dos revestimentos tradicionais, possui características estéticas altamente atrativas e é visto como uma ótima opção no mercado atual. Ele é produzido no Brasil há pouco mais de 10 anos. Seu custo-benefício decorre do ganho de prazo e economia na alocação de equipamentos como andames e balancinhos. As suas especificações. A estrutura total ela pode variar entre 13 milímetros e 30 milímetros. Revestimento decorativo monocamada atende aos padrões de qualidade do segmento que dizem respeito às características como aderência e resistência. Esse revestimento é fabricado e composto por um cimento estrutural, a cal hidratada, pigmentos minerais inorgânicos, aditivos retentores de água, incorporadores de ar, plastificantes e fungicidas. A recomendação desse revestimento é ser aplicado de maneira direta sobre superfícies de alvenaria, que são os blocos cerâmicos ou de concreto. É utilizado nas áreas externas, principalmente nas fachadas de prédio e de condomínios, mas também pode ser utilizado nas alvenarias externas da sua residência. A aplicação. A base que receberá o RDM deve ser completamente limpa, eliminando os materiais pulverulentos, produtos químicos e quaisquer pontos de incrustação que possam afetar a aderência com o revestimento. É necessário ainda eliminar irregularidades na superfície, como depressões, furos, rasgos e eventuais excessos de argamassa das juntas de alvenaria. As estruturas de concreto devem ser escovadas e previamente chapiscadas, antes de receber o revestimento monocamada. Depois de tudo isso, entra uma pequena camada de pequena espessura do produto. O acabamento superficial ele pode ser flocado, raspado, alisado ou uma imitação de travertino. As suas cores podem variar. Agora a Natália vai dar continuidade com os Boa outros tarde. Como a Carol disse, eu vou dar continuidade falando um pouco sobre o gesso. E ele é um mineral aglomerante inorgânico, assim como a cal e o cimento também. Ele não é hidráulico, ele na verdade é aéreo. Por mais que ele precise da água para poder endurecer, depois que ele endurece, ele não resiste à ação da água. Bom, tipos de gesso. Temos o gesso tradicional, e ele é o mais barato e mais simples do mercado, porque ele é ideal para quem quer economizar na obra ou na reforma, enfim. Ele é indicado para ambientes menores e a instalação dele é feita com fixações através de arames galvanizados. Tem o gesso acartonado, e esse está entre os mais utilizados, porque é para instalação de forros e tetos, porque a durabilidade do produto, ela compensa o preço, que é um pouco superior, e ele também não fica amarelado, e ele é bem mais resistente. Temos as sancas, e as sancas é uma modalidade de decoração extra, porque ela é definida como uma moldura que fica entre a parede e o teto. Ela pode ser dividida em 5 estilos e podem ter ou não iluminação, vai de cliente para cliente. Primeiro, tem a sanca fechada, e nela só é possível ter acesso à iluminação com spots, porque não possui nenhum tipo de abertura. Tem a sanca aberta, e nesse modelo a abertura ela fica voltada para o centro do ambiente e o vão ele possui acesso à luz natural. Tem a sanca invertida, e esse tipo ele também é aberto, só que o vão ele fica nas laterais. Aí tem uma imagem que mostra a diferença da sanca aberta para a fechada e a invertida. A sanca rasgo de luz, ela possui pequenos recortes no forro, que permite, né, a passagem da luz. E por último, a sanca ilha, e nesse estilo, ela possui uma base no centro, que é voltada para o teto. Falando agora dos forros em placas, esse modelo de gesso ele é mais conhecido, sendo que ele é mais barato que o forro de gesso acartonado. A sua produção é feita com placas de gesso, que é encaixada, e por isso ela tem que ser instalada por profissionais muito qualificados. Muitas pessoas não gostam muito desse material, porque ele precisa, né, de um profissional qualificado, e porque ele suja muito. Tem o forro e a parede de drywall, e esse modelo ele é o mais moderno, que o forro em placas, e a sua produção é feita de grandes chapas de gesso, que é revestida e parafusada em uma estrutura de metal. A instalação do material é muito mais fácil e mais ágil, não gera sujeira como o anterior, e a sua especificidade ela permite um acabamento de muita qualidade, que não costuma trincar nem ficar amarelado, como o gesso tradicional. O sistema drywall nas paredes
ela é formada por estruturas de perfis de aço e chapas de gesso também. Um pouco sobre as vantagens do gesso, e uma delas é a facilidade de moldagem, e faz com que o material seja um excelente para a fabricação de ornamentos, utilizados como acabamentos e efeitos decorativos. Ele tem uma boa aparência, depois que ele endurece, ele apresenta uma superfície bem lisinha e branca, que dá um ótimo acabamento, tanto em revestimentos de argamassa como em painéis ou adornos. Ele tem boas propriedades térmicas e acústicas, e também é um isolante contra a propagação do fogo. Ele tem uma boa aderência à alvenaria e concreto. Ele pode ser utilizado como revestimento de paredes de alvenaria, sem a necessidade da aplicação de chapisco, que é necessária para as argamassas convencionais, né? Só que a sua espessura, ela deve ser bem pequena e exige uma parede ou um teto, né, bem plano. A produtividade é elevada, a aplicação do revestimento em gesso, ela é muito mais rápida e muito mais fácil do que a das argamassas convencionais, e o seu tempo de cura é menor. E isso faz com que a pintura possa ser iniciada mais cedo, o que economiza tempo, o que numa obra é muito bom. Alguma desvantagem é que, em contato com a água, ele pode se dissolver e faz com que ele não possa ser utilizado em áreas externas que vai ser sujeita à chuva, à ação do tempo. Só que ele pode ser usado em áreas internas úmidas, como banheiro, desde que ele seja protegido. Quando ele é usado em revestimentos, a espessura da camada do gesso ela deve ser bem pequena. Pode chegar até 2 centímetros, só que o ideal mesmo é em torno de 0,5 centímetros, porque a espessura elevada faz com que ele possa trincar. Isso exige que seja aplicado em paredes e tetos bem regulares, como eu falei, planos, e se na superfície da parede ou teto estiver muito irregular, é necessário a aplicação de embolso antes do gesso. Faz com que isso acaba fazendo com que ele não seja tão vantajoso assim. Agora, eu vou falar um pouco sobre as cerâmicas. Bom, a cerâmica ela é produzida com argila e é um material multiuso. Ele pode ser usado tanto em pisos como em revestimentos. Existem muitos modelos e acabamentos e ele pode ser natural ou acetinado, pode ser estampado ou pode ainda imitar outros materiais como a madeira, pedras, enfim. O revestimento cerâmico e também o piso são resistentes e têm um valor acessível comparado com outras opções, como, por exemplo, o porcelanato. Se você escolher o modelo mais adequado e aceitá-lo, né, colocar ele corretamente, ele pode durar décadas. A média é de aproximadamente 20 anos, então ele tem uma ótima durabilidade. Além disso, os pisos e revestimentos cerâmicos, eles são muito fáceis de limpar e podem ser usados em todos os ambientes da casa. Basta você saber, né, o modelo correto para cada cômodo. A classificação. Os pisos cerâmicos, eles são classificados em antiderrapantes, esmaltados e não esmaltados. O primeiro, ele tem uma superfície mais rústica e mais abrasiva. O segundo, ele recebe uma camada de esmalte e, por isso, ele costuma ser mais brilhoso e reflete a iluminação do ambiente. Já o terceiro, ele não recebe esse esmalte e, por isso, ele é mais suscetível à infiltração de água. Classificação por PEI. Bom, a classificação por PEI, Instituto de Esmalte e Porcelanato, mede a resistência desse material ao desgaste pelo tráfico de pessoas, pela movimentação de objetos e pelo contato com a sujeira. O PEI 1 é o piso cerâmico de resistência baixa, que é recomendado para banheiros e quartos, que é locais onde as pessoas costumam andar descalça, ou com sapatos de uma sola mais macia, como chinelo. O PEI 2 é um piso cerâmico de resistência média, que pode ser usado em todos os cômodos, menos na cozinha, nas escadas e no hall de entrada. O PEI 3, ele é um piso cerâmico de resistência média para alta e ele pode ser usado em qualquer ambiente residencial. O PEI 4, ele é um piso cerâmico de resistência alta, que é recomendado para áreas que vai ter um alto tráfego de pessoas e locais que vai ser mais aberto ao público. E o PEI 5 é um piso cerâmico de resistência muito alta e ele é para ser usado em lugares abertos ao público com um trânsito muito intenso de pessoas. Agora, depois de tudo isso, como que você vai escolher o piso certo para sua casa? A principal dica que eu dou é você levar em conta o seu orçamento, né, obviamente, e o ambiente onde você vai colocar o seu piso. Saber o cômodo, né, onde você vai aplicar o piso cerâmico é muito importante, é essencial, porque a decisão ela vai levar em conta tudo aquilo que eu falei. Se é um local onde há grande circulação de pessoas, se é uma área externa molhada, se é um lugar que suja muito, né? E tudo isso é muito relevante na hora que você for escolher o seu piso, o seu revestimento. Os modelos de cerâmica para pisos mais ásperos, né, os antiderrapantes, eles são mais indicados para áreas externas e molhadas, como a cozinha, como o banheiro. Já um revestimento cerâmico mais liso, como esmaltado, ele pode ser usado no quarto, na sala, enfim. E em ambientes que é mais compactos, que são menores, o mais recomendado é optar por peças de piso cerâmicos que são menores, porque dá uma sensação que o ambiente fica mais amplo. Agora, eu vou falar um pouco sobre os pisos de porcelanato. Bom, o porcelanato ele é um revestimento cerâmico, só que ele se diferencia das outras opções porque o seu processo de fabricação ele utiliza uma matéria-prima nobre e é feito em alta temperatura para a composição da massa. Além disso, ele tem uma baixa absorção de água e é muito durável. Ele tem uma alta durabilidade. Algumas características é que o porcelanato é um dos revestimentos cerâmicos mais utilizados atualmente e ele conta com características bem interessantes que acaba diferenciando ele de outras opções. Como, por exemplo, ele é muito versátil, tem diferentes alternativas para todas as áreas de uma casa e também para ambientes comerciais. Ele tem uma alta resistência mecânica e abrasão física e química. Ele tem uma uniformidade de coloração, né? Ele tem uma baixa absorção de água, como eu disse, é muito fácil de limpar e tem uma alta durabilidade. Agora, a classificação dos pisos de porcelanato.
Tem o técnico, além dele ser muito resistente, além dele ter uma alta resistência mecânica, a principal característica do porcelanato técnico é que ele não recebe esmalte na sua superfície. E tem também o esmaltado, né? Que assim, como técnico, o porcelanato esmaltado, ele tem uma alta resistência mecânica, só que a diferença é, como o próprio nome já diz, ele recebe uma camada de esmalte na sua superfície. E o acabamento da superfície, ele pode ser natural, mas varia de acordo com o produto. Tem a classificação também pelo acabamento. Tem um porcelanato EXT, que para as áreas externas, que tem contato frequente com a água, é uma versão bem mais resistente à abrasão e com uma durabilidade maior, só que ele não é indicado para uso em fachadas e paredes externas, porque como o seu coeficiente de atrito é alto, ele oferece mais dificuldade para limpar. Ele também possui características antiderrapantes e é impermeável, e por isso que ele é mais recomendado para ser usado em varandas e piscinas. Tem um porcelanato natural e ele não recebe nenhum acabamento no final da sua produção. Ele é mais resistente e é pouco escorregadio, por isso que ele pode ser usado em qualquer área, tanto em espaços residenciais quanto comerciais, incluindo as paredes de fachadas, e tem uma superfície fosca, ou seja, ele não tem brilho. Já o porcelanato polido, ele, após a finalização da massa, essas peças elas acabam recebendo um polimento em uma camada de impermeabilizante, e eles são mais lisas, e por isso eles são indicados para áreas secas internas, como as salas, corredores, quartos, enfim. Tem também classificação pelas bordas possíveis de um porcelanato. Todo porcelanato técnico, ele é retificado. No entanto, o porcelanato esmaltado, ele pode ter tanto a borda retificada quanto a borda arredondada, que é o bold. E a borda retificada é quando ela é extremamente reta. Já o bold, o arredondado, ele é levemente arredondado na ponta. No caso dessas peças retificadas, é comum que o acabamento ele seja mais uniforme, isso porque a peça e o reajunte eles ficam no mesmo nível e o espaçamento entre eles são menores. Já o porcelanato retificado, com o porcelanato retificado, as peças elas são aplicadas com até 1,5 milímetros de rejunte e o resultado dá uma sensação de ser uma peça única em todo o cômodo. Já no arredondado, o rejunte ele fica um pouco mais abaixo do porcelanato. Como você vai escolher o porcelanato certo para a sua casa? É preciso obedecer às indicações de uso para os ambientes corretos. Por exemplo, você nunca vai usar um porcelanato polido para um piso do box, porque esse acabamento em contato com a água, ele deixa o piso muito escorregadio e, portanto, é perigoso, né? Você pode cair. Para áreas externas, é necessário escolher um porcelanato com uma rugosidade, também para evitar que fique escorregadio. E seguindo essas orientações, você vai conseguir escolher o porcelanato adequado para cada cômodo da sua casa. E é isso.